Chevrolet Onix Joy 2018. Esse é o modelo mais barato do Onix, que é o carro mais vendido do Brasil atualmente, né? Essa versão que nós estamos mostrando, pintada nessa cor preta, ela tem preço sugerido em março de 2018 de R$ 49.990. E vocês podem ver que essa versão Joy, ela tem o diferencial em relação às demais versões do Onix, pelo fato de ele contar ainda com a dianteira do modelo vendido até 2014. Ele não tem a reestilização. Então vocês podem ver a dianteira ainda é a antiga. Então isso que acaba diferenciando o Joy das demais versões do Onix. Na lateral, nós temos rodas de 14 polegadas com calotas. E a traseira do Onix Joy, ele também não recebeu a atualização estética, apesar de mecanicamente ele ter recebido a atualização, que é um motor chamado Eco. E esse motor, esse powertrain, ele conta também com uma transmissão manual de 6 marchas, que acaba melhorando os seus índices de consumo, né? É um motor um pouco antiquado, motor da família 2 da GM, e ele acaba tendo limitações em termos de performance e consumo. É uma limitação em termos de eficiência, né? Porém, nessa atualização a GM conseguiu, por meio de alguns ajustes, melhorar os dados de consumo. Então, ele, segundo o Imetro, o consumo dele em cidade de gasolina é 12,9 km por litro e em estrada 15,3. Com etanol, 8,9 km por litro e 10,6 em estrada. Para efeito de comparação, um motor mais moderno como o do Gol 1.0 Trendline, por exemplo, ele tem um consumo em cidade, o Gol, por exemplo, né, de 13,1 km por litro. Em estrada o Gol faz 14,9 porque ele não tem a transmissão de 6 marchas, é uma transmissão de 5 marchas, né? Bom, internamente, o Onix Joy, ele vem de série. Esse sistema de som, ele já vem com um sistema, com preparação para o sistema de som, mas ele não tem o som, né? Então você tem que colocar. Porém, ele já vem de série com esses vidros elétricos que estão muito mal posicionados. Vidros elétricos apenas para os vidros dianteiros. Vocês podem ver, ele é aqui e ele não tem iluminação. Então o que acontece? Quando chegar à noite, você não enxerga esses interruptores dos vidros elétricos. O ar-condicionado é de série também manual, né? Como essa entrada, essa tomada aí, uma tomada de carga, vocês podem ver que os vidros elétricos nas duas portas dianteiras, né? O ajuste interno do retrovisor é manual. E você tem na traseira os vidros de acionamento manual. O Onix, ele tem 3,93 metros de comprimento. Ele é 4 centímetros maior que o Gol e tem uma distância entre eixos de 2,52. Então isso acaba resultando associado com a sua largura, né? Ele tem uma largura de 1,70 m, ele é um dos hatches compactos mais largos que tem no mercado. Ele é mais largo que o HB20, por exemplo, que o Gol, em torno de 2 centímetros. Então ele oferece um bom espaço interno aqui, né? Vocês podem ver que a distância entre eixos de 2,52. Ele só perde para o Polo, que tem uma distância entre eixos de 2... Não, na realidade a distância entre eixos dele é a mesma do Polo, né? 2,52 metros. Então ele tem realmente uma boa distância, entre o banco, entre o assento do banco traseiro e o encosto do banco do motorista. E isso é bem interessante, que oferece um bom espaço interno, né? Porta-malas. ...285 litros. E aí vocês estão vendo o painel
dessa versão Joy é um painel bem simples, o volante não tem comandos multifuncionais e ele também não tem nem ajuste de altura nem de profundidade. Os revestimentos têm uma bitonalidade aí no painel, uma parte superior em cinza preto e a parte inferior em cinza claro, né? Uma deficiência clara do Onix é o fato de ele não ter, essa versão Joy, nem o ajuste de altura do assento. Isso não existe, assim como também não existe ajuste de altura da direção. Então a posição de dirigir fica limitada para o padrão médio do brasileiro. Se você tiver uma estatura um pouco elevada, acima da média, em torno de acima de 1,75, acima de 1,80 m e abaixo de 1,60 m, você vai ter problemas para se posicionar dentro desse carro, né? Isso aí eu achei um pouco ruim, porque a posição de dirigir acaba te posicionando muito alto e o volante também muito alto. Eu particularmente gosto de uma posição de dirigir um pouco mais baixa, né? Então eu não gostei. Os painéis de porta são de plástico e você tem alguns parafusos à mostra onde não deveriam estar, né? Vamos dar uma olhada no motor. Esse é o motor. Então esse é o motor família 2, é um motor 4 cilindros. Ele tem 78 cavalos com gasolina e 80 cavalos com etanol. O problema dele é o torque de 9,5 kgfm. Tem uma variação 9,4 com gasolina, 9,6 com etanol. Mas, enfim, tem esse problema. É um motor também que não tem o sistema de partida com etanol sem o subtanque, então vocês têm o subtanque aí. Então um motor de concepção muito antiga. Esse carro acelera de 0 a 100 segundo a GM em 13,4 e chega a 167 km por hora. Para um efeito de comparação, o Gol 1.0 Trendline MPI, ele faz de 0 a 100 em 12,5 segundos, então ele é bem mais rápido. A gente vai mostrar a avaliação dinâmica dele aí, que esse carro tem um desempenho realmente um pouco aquém do que se espera mesmo para um motor 1.0, né? Ele pesa 1.100 quilos, 1.011 quilos, desculpa. Então é isso, agora vamos ver a avaliação dinâmica do Onix Joy 1.0 2018. Aqui do Onix Joy 1.0, versão de acesso. Esse modelo, o Onix Joy, aliás, todos os Onix com motor 1.0, eles adotam o mesmo drivetrain, né? Mesmo a versão LT, que é um pouco mais cara, e já tem o visual dianteiro reformulado, eles adotam o mesmo motor 1.0 de 4 cilindros da família 2 da GM, né? É um motor de uma concepção um tanto quanto antiquada, né? E acaba resultando, hoje a maioria dos propulsores tricilíndricos são de 3 cilindros, os motores 1.0, a maioria hoje do HB20, do Polo 1.0, do Argo, todos eles são tricilíndricos. E o Onix é 4 cilindros, então é um motor antigo, né? E acaba resultando em baixo torque, ele tem 9,4 kgfm de torque com gasolina e tem uma potência com etanol de 80 com gasolina de 78. E ele pesa também um pouco mais do que os concorrentes, né? Ele pesa em torno de 1.100 quilos, 1.010, 1.011 quilos, enquanto que os concorrentes como o Gol, por exemplo, pesa 980. Então isso acaba resultando num desempenho um pouco aquém da necessidade, né? Um desempenho um pouco sofrível, né? Segundo a GM, ele acelera de 0 a 100 em 13,4 segundos, chega a 167 km por hora. Para vocês terem uma ideia, o Gol 1.0 Trendline acelera de 0 a 100 segundo a Volkswagen em 12,6. Só que olha só, primeiro, o câmbio é muito curto, então você acelera muito, ele grita muito e ao mesmo tempo o carro não anda. E para compensar um
peso um pouco elevado e um motor com baixo torque e baixa potência, o que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que colocar um câmbio de 6 marchas para deixar a cesta bem longa e com isso conseguir um bom número de consumo em estrada e ao mesmo tempo encurtar a primeira, segunda e terceira. Então o que acontece? Você acaba tendo que trocar muito de marcha em cidade. A marcha, você coloca a primeira, já tem que trocar, por exemplo, até 60 km por hora você já está trocando até a quarta marcha aí, ó. A 50 ele perde a terceira, a 60 ele perde a quarta, entendeu? Então acaba ficando um carro muito cansativo para utilizar em cidade, porque você tem que trocar muito de marcha, né? Então isso é um aspecto negativo, quer dizer, o motor tem pouca elasticidade e o câmbio é muito curto para compensar essa pouca elasticidade e o peso um pouco elevado, eles tiveram que encurtar as marchas, né? E aí o carro fica ruim. De qualquer forma, ele é econômico. Segundo o Inmetro, né, a gente já colocou os dados de consumo, mas em cidade, segundo o Inmetro, é 8,9 km por litro de etanol, né? Nós conseguimos 9,7 nesse nosso percurso aqui. É um consumo, assim, para 1.0 não é ruim nem bom, mas está na média. Eu acho que até chega a ser surpreendente pela antiguidade do motor. O motor é realmente muito antigo, ele deriva daqueles motores do Monza, da década de 80, 90. É um motor realmente que precisa de uma atualização. A GM precisa colocar um motor tricilíndrico aqui, né? E até a Fiat já colocou, né? Então a GM também precisa adotar um powertrain mais moderno aqui no Onix. Mas 9,7 para um carro relativamente pesado, eu achei bom. Evidentemente o Up é muito mais econômico, o Gol faz 11 aqui nesse mesmo percurso, o Gol 1.0, né? Então, mas, enfim, eu consegui um número melhor do que o do Inmetro. A direção tem assistência elétrica, isso é interessante, mas ele não tem nem ajuste de altura, nem ajuste de altura do volante, nem de assento. Então a posição de dirigir, ela fica limitada para pessoal de estatura média aí, né? 1,70 m, 1,80 m. Quem tiver muito abaixo, quem tiver abaixo da estatura ou muito acima, acaba tendo problema. Aliás, quem tenha mais de 1,80 m nesse carro aqui, eu acho que vai ter problema, que a cabeça fica muito próxima do teto. E num eventual acidente você pode ter uma lesão medular. Eu acho complicado isso, né? A direção tem assistência elétrica, ela é bem leve. E a suspensão é padrão GM, ela é bem um pouco macia, né? Então, que realmente o que é ruim mesmo é o desempenho, é muito ruim. O ar-condicionado funciona muito bem e você tem um acabamento interno que eu achei bom. Para o padrão do carro, 43 mil reais, né? Plásticos pretos com cinza. Ele está com 14 mil quilômetros, já foi usado por muitas pessoas e ao mesmo tempo você não ouve ruídos de peças soltas internas, né? Então isso indica que é um carro que está bem montado, né? Apesar de esse carro aqui ele ainda não ter recebido os reforços estruturais, né? Lembrando que o Onix, esse aqui, ele foi submetido ao Latin NCAP e obteve 0 estrelas, né? E aí a GM, no começo de janeiro de 2018, lançou uma nova versão com reforços estruturais, refizeram o teste e ele obteve 3 estrelas. Então, o mesmo nível de segurança hoje do Gol, né? Então, esse aqui, especificamente que a gente está testando, não tem esse reforço estrutural, mas eu particularmente aqui, o que eu senti da carroceria, parece ser uma carroceria com uma boa solidez estrutural. Você passa aqui nas lombadas, não percebe ela torcer nem nada, e até mesmo pelo fato do carro estar com 14 mil quilômetros e estar íntegro, isso denota uma boa construção. Isso eu achei interessante. Agora, com relação a custo-benefício, né? É um carro assim bem básico. Ele tem esse problema dos vidros elétricos posicionados aqui no console central. Isso aí tem uma ergonomia horrível, até mesmo porque ele não tem iluminação. Então, quando você tem que usar esses vidros elétricos à noite, você não consegue achá-los, né? Então, muito ruim isso. E ele não tem vidros elétricos na traseira, mas isso eu acho que também é uma questão menor. Não acho que isso é um definidor. Com relação a custo-benefício, se eu acho que vale a pena,
R$42.990 nesse carro? Não acho que vale a pena. Por quê? O desempenho é muito fraco, então a relação de eficiência dele não é muito boa. Ele tem um desempenho muito fraco para um consumo que fica na média, né? Então, R$43.000 tem outras opções bem mais interessantes no mercado. Por exemplo, a Fiat tem o Fiat Argo 1.0 Drive, que ela está vendendo ele a 43 mil. Bem mais carro, ele é maior, o Argo é maior, tem o mesmo entre-eixos, 2,52, mas tem mais espaço interno e tem um motor mais moderno, né? E é um projeto mais moderno o Argo, apesar de não ter sido submetido ao teste de Lightning Cap, né? Mas a Fiat garante que ele vai obter nota máxima. Uma outra opção seria, aí um pouco mais caro, seria o Polo 1.0 MPI, que o preço de tabela dele é de R$49.990, mas a gente sabe, até mesmo que o Carblog comprou um aí a R$46.500. Você consegue a R$46.500 o Polo. E aí a melhor opção do mercado realmente o Polo 1.0 MPI. Você vai pagar R$3.000 a mais, R$3.500, mas é um carro significativamente melhor, com 4 airbags. É um carro bem maior, ele tem 13 centímetros maior do que esse aqui e tem mais espaço interno e um nível de segurança top. Mas para quem não quer gastar além disso, acho que até, por exemplo, o Gol 1.0 Trendline é uma opção mais interessante. Abaixo de R$40.000, com motor mais moderno, mais desempenho e, enfim, em termos de espaço interno e acabamento, praticamente a mesma coisa. Então, tem outras opções bem mais interessantes que o Onix nessa faixa de preço. Eu particularmente não iria. Achei ele, assim, a falta de ajuste de altura muito ruim, né? Tanto do volante quanto do assento. E ao mesmo tempo você tem uma insuficiência de desempenho, um câmbio muito curto que demanda muitas trocas. Então, apesar de ser um carro que não tem defeitos crônicos e ser honesto pelo preço, eu acho que o mercado hoje tem opções bem mais interessantes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa avaliação do Onix Joy 2018 1.0. E quem gostou, dá um joinha e se inscreva no nosso canal Carblog, que nós estamos constantemente atualizando com novidades aí do mundo automotivo.